Bom dia, amigos e amigas, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui, acordamos, abrimos os olhos, o Senhor tem plano para nós. Quero que você abra a sua Bíblia, os que querem acompanhar a nossa reflexão de hoje, em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Essa passagem é a versão mais simplificada e reduzida da oração do Pai Nosso, oração dominical. E ela nos ensina muitas coisas. Rios de tinta já foram escritos, né, a respeito da oração do Pai Nosso, sermões e mais sermões, desde a antiguidade até os dias atuais. Porque é uma oração que tem em si, né, muitos ensinamentos, né? Embutida a oração do Pai Nosso, né? Existem lições preciosas para a nossa vida. E eu queria falar do Pai Nosso, também esticar um pouco para outros textos bíblicos também, sobre os compromissos que ele nos remete em Cristo Jesus. Porque você sabe muito bem que ao orarmos, nós não apenas proferimos palavras que têm efeito mágico, não existem as palavras certas no seu sentido literal, não emitimos palavras do tipo abracadabra. Quando falamos com Deus, existe uma relação em que Deus faz uma leitura direta do nosso coração. Então, não é a mediação dos lábios e a estética da oração que vai fazer com que Deus nos atenda. Você sabe muito bem disso. Então, a oração boa é aquela que sai do nosso coração, é aquela que é autêntica, é aquela que expressa, o que está verdadeiramente em nós. E o Pai Nosso é uma oração emblemática, primeiro porque ela se destaca pela sua simplicidade, e também, além de ser simples, é uma oração curta. É evidente que nós podemos orar muito mais do que o conteúdo ali sugerido por Jesus Cristo, porque ali é um modelo, existem tópicos, mas também esses tópicos, e é disso que eu quero falar com você, eles também nos remetem a compromissos com Deus. Porque eu e você não queremos falar diante de Deus, palavras descompromissadas. Não queremos ser levianos diante do Todo-Poderoso. Queremos falar palavras de sentido, e que também nos comprometa no caminho do Evangelho. Então, logo no início, quando nós o chamamos de Pai, e pela palavra de Deus isso é um grande privilégio, está escrito lá no capítulo 1 de João, que ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. É uma condição nova, um status novo que o ser humano assume, Essa menção a Deus como um pai amado, é, por assim dizer, uma novidade do Novo Testamento, porque você não encontra isso no Antigo Testamento. Você vai perceber que as referências que os homens de Deus, as mulheres de Deus faziam a Deus, ao Senhor, era muito mais formal, como o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Jacó, Enfim, são referências e nomenclaturas que definem um Deus que tem um distanciamento do homem. Mas Jesus Cristo, ele rasgou o véu, ele nos deu a possibilidade de entrarmos no Santo dos Santos. E agora podemos em intimidade buscar a sua face. E Jesus Cristo diz: agora vocês entram na presença de Deus na condição de filhos. Isso nós sabemos e é algo maravilhoso saber que Deus atende a nossa necessidade, e não apenas atende, mas se antecipa às nossas necessidades, sabe muito bem a dimensão da nossa dor, das nossas ansiedades, daquilo que tira o sono. Ele sabe muito bem, mas a expressão disso por meio da oração tem um efeito terapêutico, e nós precisamos fazer isso pelo simples fato de estarmos em comunhão com Deus. A oração ela não pode ser considerada apenas como um instrumento de obtenção de algo
de Deus, não é? Como se eu apertasse um botão e aí eu acionasse Deus em meu favor. O simples fato de estar na presença de Deus, de curtir, não é? Essa comunhão com Ele, já deveria ser uma razão suficiente para orarmos. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto da oração desse início. Como você sabe muito bem, ele fala de o Pai Nosso, né? E quando nós falamos de Pai Nosso, nós estamos falando de um Pai que é comum, não é? A todos, e que nos sugere uma vida em comunidade, uma vida comunitária. É muito importante entendermos que quando oramos, né, ao Senhor, nós levamos as nossas causas, mas também não temos uma relação individualista com Deus, porque nós somos responsáveis uns pelos outros, porque existe um Pai que é meu, mas também é do meu próximo, que é também do meu irmão, é um Pai nosso. Daí a necessidade de intercessão, porque o Pai é nosso. Então nós nos colocamos diante de Deus como família, como integrante de uma família. E jamais Deus do meu lado contra os outros, como um defensor particular, como meu aliado particular contra quem quer que seja. E essa é uma postura muito importante, porque podemos identificar, né, hoje em dia, essa ideia de um Deus que vai guerrear por mim contra os outros, quando na verdade o Senhor nos dá um ministério de reconciliação, porque o Pai é nosso. Quando nós oramos, nós também oramos pelas nossas necessidades das pessoas mais íntimas, mas também temos a capacidade de ter misericórdia pelo outro, quando sabemos que temos um instrumento poderoso como a oração, que move a mão, que move o mundo. Nós nos comprometemos também em ver a dor alheia, ver a questão não resolvida do meu irmão, do meu próximo, e trazer isso, né, para a minha fala e colocar no altar de Deus. É uma coisa maravilhosa saber que talvez agora eu, você, né, que temos amigos comprometidos com Deus, podem estar orando por nós agora nesse momento. É possível que o Espírito de Deus inspirou o coração agora de um amigo, de um irmão, de alguém que você conhece na sua comunidade de fé e que quis orar por você, né? Quis orar pelo livramento. Deus revelou alguma situação específica da sua vida que merece, não é, cobertura de oração, porque assim nós cobrimos uns aos outros com oração. Porque também é fato que muitas vezes nos falta até energia, dependendo, né, dos tamanhos dos problemas que estamos enfrentando, até pode nos faltar energia para orar, mas temos um companheiro ao lado, temos alguém ombro a ombro que vai nos apoiar em oração, porque o Pai é nosso. Preciso entender isso para que nós tenhamos uma vida cristã, em comunidade, né, de ligação orgânica de uns membros com os outros e também de cobertura de oração. E o Pai Nosso, né, talvez essa expressão ela nos remete a essa ideia, né, de viver em comunidade, de estarmos em cobertura de oração. Santificado seja o teu nome. Muito mais do que uma fala de glorificação do nome de Deus, santificado seja o teu nome, eu preciso santificar Deus na minha vida. Então o primeiro compromisso é o compromisso com as pessoas, não é? O compromisso da intercessão, porque o Pai é nosso, mas também o compromisso com a santidade e o compromisso ético, não é? Quando nós vivemos para Deus, quando nós oramos a Deus e dizemos santificado seja o teu nome, Deus precisa ser santificado antes de tudo na minha vida e no meu jeito de ser, no meu cotidiano. Então a palavra em si, santificado seja o teu nome, ela não fará sentido se a minha própria vida ela não é a própria exaltação de Deus, a carta viva de Deus para os homens, que me coloca como mostruário da sua graça, como alguém que foi atingido de cheio por esse amor e por isso tem como transbordar e transferir, não é, bênção e jamais maldição. Não é? Quando provocados, a Bíblia fala, nós devemos bendizer, devemos orar pelos nossos inimigos. Não é? Devemos ser, eu já falei algumas vezes aqui, né, o crente cebola, porque você tira camada após camada e você só encontra uma coisa: cebola. Não existe nenhuma novidade numa cebola. E assim tem que ser com você, tem que ser comigo. Santificar a Deus, santificado seja o teu nome, mas que a minha vida seja um indicativo de que Deus é santificado. É uma das lições que nós podemos tirar. E o pão nosso, e essa aplicação, com certeza alguém aqui já ouviu em algum momento da vida, né? Esse pão nosso cotidiano, né, que o Senhor nos dê dia a dia,
nos remete a essa ideia de que nós não devemos viver sob ansiedade por causa do futuro, né? Então essa passagem, quando fala o Senhor vai prover no dia esse pão, ele está dizendo, veja, o horizonte de tempo, né, com o qual você deve se preocupar é somente o hoje, porque o dia de amanhã ele cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Então eu e você, e isso é um aprendizado e nem sempre é fácil, precisamos entender que a provisão de cada dia precisa gerar gratidão. Eu não posso condicionar minha gratidão a Deus pela provisão de dias futuros que são incertos para mim. Eu que sou um ser mortal, sujeito a tantas contingências da vida, como agradecer a Deus e o que sentido faria pela provisão daqui a 5 a 10 anos, né? É dispensável falar que tem certos projetos que eles são de longo prazo, como casar, como formar uma previdência, se capitalizar para um negócio, né? Ninguém aqui está falando de coisas que não sejam razoáveis. Mas também é fato que as nossas emoções elas são atingidas, né? E vivemos um verdadeiro cárcere emocional quando nós nos ocupamos com esse pão que não vai matar a fome de hoje, é só para uma fome futura. Mas o Senhor sabe o que fazer, e assim como foi no Egito que ele mandou, não é, o maná todos os dias e ordenou para que não se armazenasse o maná, porque ele apodreceria, apodreceu mesmo, assim o Senhor também agirá na nossa vida. Então, é uma oração que nos ensina a dependência e o compromisso com uma vida sem ansiedade. Então, outro compromisso que a oração do Pai Nosso estabelece é o compromisso com o combate à ansiedade, a não vivermos ansiosos por coisa alguma, como está escrito, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor se antecipa às nossas necessidades. É próprio da graça de Deus já ver isso, ver, não é, o que virá e nos preparar para isso, porque o Senhor ele não vai nos desamparar, não vai nos desamparar. Ele é aquele que nos guarda, Ele é o bom pastor, nada absolutamente me faltará. Ele tem a competência para me levar até os pastos verdejantes. Enquanto eu estou indo até o pasto verdejante, eu tenho que confiar que Ele não se perdeu, que Ele sabe o caminho para me colocar nesse lugar, né, na boa pastagem. Preciso compreender isso. Também existe um outro compromisso desse Pai Nosso, que é o compromisso do perdão. Você sabe muito bem que Jesus Cristo disse que quando nós oramos, Ele está dando um modelo, nós devemos nos ocupar não apenas com os pecados que nós cometemos, erros e falhas, o que precisa ser melhorado, colocamos no altar do Senhor e nos comprometemos em mudanças, mas também verificar se eu estou exercendo perdão nos meus relacionamentos. Isso é muito importante. E Jesus Cristo ele complementa esse final, né? Perdoa-me, assim como eu perdoo os meus devedores. Ele fala, porque se vocês não perdoarem os seus devedores, também o Pai não perdoará vocês. Isso é uma coisa muito séria, né? Porque quando nós dizemos, perdoa os meus pecados como eu perdoo os que me ofenderam, eu estou dizendo a Deus, Senhor, use como critério de perdão o critério que eu uso em relação às pessoas com quem eu me relaciono. E o que pode ser muito negativo, né? Se eu e você somos daqueles que colocam numa planilha, né, os erros dos outros, se nós armazenamos as faltas alheias para depois ter munição contra elas, né, se ainda vivemos sob esse jugo, nós não seremos livres, né? E a própria oração do Pai Nosso será, não é, uma grande farsa na sua vida e na minha vida. E não pode ser assim. A oração do Pai Nosso, ela nos remete a um compromisso com o perdão, E também um compromisso com a santidade. Veja que no final Jesus Cristo fala, não nos deixes cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. É o desejo profundo de querer acertar, de querer fazer o que é certo, de não cair na tentação. Quando essa oração estabelece que nós devemos orar a Deus, falando, não me deixe cair em tentação, eu não estou colocando na conta de Deus, né, todo o ônus de dizer não ao pecado. É claro que dizer não ao pecado é uma tarefa minha e sua. Aquilo que Deus falou a Caim, né, em Gênesis, né, o teu desejo será contra ti, cumpre a ti, porém, dominá-lo, está valendo ainda hoje. Então eu e você podemos ter ideias nada brilhantes,
diante da pressão, diante da tentação, das tribulações que podem nos levar ao pecado e prejudicar nossa comunhão com Deus, mas nós não vamos ceder, nós não vamos fazer isso, porque nós temos um compromisso com a santidade, um compromisso com a integridade pessoal, com uma vida que está em harmonia com o Evangelho de Jesus Cristo. Então não é apenas o que nós falamos que conta, né, no Pai Nosso, mas sim os compromissos que cada um desses tópicos da oração do Pai Nosso vão gerar, né, em mim e em você. Agora, para finalizar, eu estava me recordando ontem da oração e do episódio, né, de Jonas no ventre do peixe, né? E como você sabe, ele ficou lá 3 dias e 3 noites e ele, na sua angústia, fez uma oração e ele conseguiu ficar livre ali. Quando nós oramos a Deus, né, muitas vezes, e você já deve ter passado por isso, todo mundo, né, a ação de Deus ela não vai na mesma cadência do nosso desejo, né? O tempo de Deus ele não tem, às vezes não se harmoniza com o nosso tempo, né, de oração. Às vezes a nossa necessidade, ela de certa forma quer colocar Deus contra a parede, né? E aí nós desejamos que Ele faça no nosso tempo. E Jonas, o interessante de Jonas é porque aquela oração, uma oração curta, como ele ficou ali 72 horas no ventre do grande peixe, se a oração dele foi só aquela, foi uma oração muito curta, né? Ele orou 2 minutos, você pode ler lá em Jonas, na oração dele, e aí depois ele ficou calado, não falou nada. Na verdade, ele é uma oração estruturada depois da sua saída do grande peixe, né? Ele não estava com o papel ali anotando em tempo real a oração dele. Então ali é um registro dos sentimentos, do que em essência ele orou. E uma das coisas que ele fez foi, ele disse, né, do ventre do abismo, né, eu clamei ao Senhor e o Senhor me atendeu. Então, enquanto ele gritava, né, porque imagina o desespero dele, né, na escuridão, foi engolido, uma coisa tão inusitada na história, ele foi engolido por um animal, né, e ficou ali preso, né, encarcerado num lugar sem saída, sem saber onde estava, na escuridão completa. E quando ele orava, ele realmente, Deus ouvia a sua oração, Deus ouvia o seu clamor, mas o tempo de resposta foi 3 dias. Deus não agiu antes dos 3 dias, embora ele já conhecesse, né, aquele clamor. Isso acontece comigo, acontece com você, né? Nós podemos orar no ventre do peixe, né, mergulhados em escuridão, sem conseguir encontrar a saída, a luz no fim do túnel, vamos tateando, mas cada oração é recebida diante de Deus. Mesmo que você, se é o seu caso, que está clamando a Deus no ventre do abismo, não é? Deus está ouvindo a sua oração, Deus está ouvindo o seu clamor, e em breve, a semelhança de Jonas, você também será vomitado, não é? E aí você verá a luz e terá liberdade. O Senhor vai sempre apontar o caminho para mim e para você. Em resumo, a oração boa é a oração sincera, é a oração que passa pelos lábios, mas tem origem no coração. Essa foi a oração de Jonas, é o jeito que Jesus Cristo nos ensinou a orar, em contraste com os religiosos do seu tempo. Se fizermos isso, se buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós o encontraremos, e encontraremos sempre, porque Ele tem compromisso conosco. Possamos ter um compromisso com as palavras que pronunciamos diante de Deus, né? Não apenas em relação ao Pai Nosso, mas em tudo que nós falamos, porque esse piloto automático da fé, ele tira, não é, a vitalidade da vida cristã. Quando você apenas profere palavras que você nem mesmo acredita no que está falando, não faz sentido. É melhor uma oração simples, não é? É melhor uma oração onde você rasga o seu coração, onde você expõe a sua alma, sem censura, sem filtros, do que palavras bonitas que no final das contas não tem a ver com o que você sente, né? Então que o Espírito de Deus nos guie na boa oração, né? Como orar? Nós oramos com palavras que saem do coração e com esses compromissos que Jesus Cristo estabelece no Pai Nosso. Em nome de Jesus.